A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor acerca do arrebatamento. E nós chegamos ao estudo de número 11 da revista da Escola Bíblica Dominical, sob o tema Visões Contrárias ao Pré-Tribulacionismo, parte 2. E nós temos aí o textuário também, que pode ser lido juntamente com os irmãos na igreja. Eu costumo chamar os nossos alunos e convidá-los a todos juntos lerem o textuário. O textuário diz assim: Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Aqui o Paulo está se referindo sobre os ensinamentos sobre a grande tribulação. O tema central, a ideia central da segunda carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica é a grande tribulação. E tinha algumas pessoas que estavam constrangendo os irmãos, dizendo que eles já estavam passando pela grande tribulação. Aquela ideia de que a igreja passaria pela grande tribulação. E nós vemos aqui a continuidade do estudo das visões contrárias ao pré-tribulacionismo. Meus amados, nós já temos estudado, acerca do arrebatamento, e acerca do arrebatamento nós temos aí a parte pré-tribulacional, que nós já estudamos, alguns argumentos, 10 argumentos sobre a defesa do arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, do arrebatamento que acontece antes da grande tribulação. Nós já vimos também sobre o pós-tribulacionismo, ou seja, aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece depois da grande tribulação, ou seja, eles imaginam que a igreja passa por todo o período tribulacional. E agora nós vamos iniciar o estudo sobre a visão daqueles que defendem a visão mesotribulacional, ou seja, os mesotribulacionistas. Então, hoje, nós iremos estudar essa parte. Então, nós temos 3 grandes linhas de pensamento acerca de quando vai acontecer o arrebatamento. Se vai acontecer antes da grande tribulação, se vai acontecer durante a grande tribulação, ou se vai acontecer depois da grande tribulação. Aqueles que acreditam que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação são chamados, como nós acreditamos, nós defendemos essa posição, são chamados de pré-tribulacionistas. Aqueles que acreditam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e depois acontece o arrebatamento são chamados de pós-tribulacionistas. E aqueles que acreditam que a igreja passa por parte da grande tribulação são chamados de mesotribulacionistas ou mid-tribulacionistas. Então nós já vimos, nós defendemos, nós da Igreja do Brasil para Cristo, defendemos a visão pré-tribulacional. Ou seja, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, antes do período de 7 anos da grande tribulação. Nós também já estudamos, como já falamos, sobre aqueles que acreditam que a igreja passa pelos 7 anos da grande tribulação. Esses são conhecidos como pós-tribulacionistas.
tribulacionistas. Eles acreditam que o arrebatamento acontece depois da grande tribulação. E tem agora, o que nós estudaremos a partir de agora, aqueles que acreditam no arrebatamento mesotribulacional ou mid-tribulacional. Ou seja, que o arrebatamento acontece na metade da grande tribulação. Nesse momento, nós estaremos estudando essa visão, a visão dos mesotribulacionistas. Vamos para a página 70 da nossa revista. Na introdução diz assim: sendo em número menor os cristãos que creem na visão pré-milenarista mesotribulacionista, defendem que o arrebatamento ocorrerá em algum momento no meio ou no transcurso do período da grande tribulação, o que vale dizer que será em algum instante da 70ª semana de Daniel, lembrando que o período da tribulação se divide em duas etapas, de 3 anos e meio cada. Os mid-tribulacionistas creem que os santos passarão o primeiro período da tribulação, conhecido como início das dores para eles. Esse primeiro período, os mesotribulacionistas entendem como sendo o início das dores, mas serão arrebatados para os céus antes do grave derramamento da ira de Deus na segunda metade desse período de 7 anos. Então, da forma como nós vimos na imagem, eles defendem que o arrebatamento acontece depois desse período chamado, eles identificam como sendo o princípio das dores, E aí sim, depois é que viria a grande tribulação e que duraria 3 anos e meio. Então, o princípio das dores duraria 3 anos e meio e a igreja seria arrebatada e aí então viria a grande tribulação depois desse período do princípio das dores, conforme a visão mesotribulacionista. E aí, meus amados, nós podemos já aqui, e nós vamos fazer dessa forma, nós vamos pegar os argumentos que eles defendem e nós já vamos contra-argumentar, tá certo? Para a gente não acumular muitas ideias aqui com relação ao que eles se posicionam, mas sim, nós vamos apresentar a argumentação, vamos apresentar os textos bíblicos defendidos pelos mesotribulacionistas, e aí, à medida que nós formos apresentando os argumentos da visão mesotribulacionista, nós já vamos entrando com o contraponto dessa forma de interpretar os textos bíblicos, Então, aqui, já de início, nós vemos que eles identificam a ira de Deus somente na segunda metade dos 7 anos. Então, eles entendem aqui, com base em alguns textos bíblicos, que nós vamos ver esses textos bíblicos, que somente no período em que é derramada as taças da ira de Deus, que seria o período da grande tribulação. Antes disso, no caso lá em Apocalipse, quando fala, a partir do capítulo 6, quando fala dos 7 selos e depois das 7 trombetas, esse período para a visão mesotribulacionista não faria parte da grande tribulação. E sim, na visão mesotribulacionista, esse período inicial de 3 anos e meio, no qual são abertos 7 selos e que são tocadas 7 trombetas, seriam para eles somente o período das dores, o princípio das dores. Para eles, eles entendem como sendo apenas o princípio das dores, conforme aqui podemos ver
nesta imagem, né? E aí, para contra-argumentar já do início, aqui na introdução, nós podemos pegar o texto de Apocalipse, capítulo 6. E nós podemos ler o texto de Apocalipse, capítulo 6, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado tirasse a paz da terra, e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Meus amados, aqui a gente já pode observar, já na abertura dos selos, que se inicia também a grande tribulação. Nós podemos dividir Apocalipse como, por exemplo, os 3 primeiros capítulos falam diretamente sobre a igreja, fala sobre a igreja o tempo todo. A igreja, ao anjo da igreja, a igreja tal, escreve, fala isso. E depois no capítulo 4 em diante já não se fala mais a igreja, porque a igreja agora ela está nos céus, ela está em outro momento, ela já não está mais na terra. E quando chega no capítulo 6, quando o Cordeiro inicia o processo da abertura dos selos, o primeiro selo é aberto e é apresentado o anticristo no cavalo branco. E aí nós vemos a sequência dos selos sendo abertos. E à medida que os selos vão sendo abertos, nós percebemos que a cada selo aberto, aí vem o segundo, né? O segundo selo é aberto e aparece um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre esse cavalo, foi-lhe dado que ele tirasse a paz da terra. E que ao tirar a paz da terra, as pessoas, né, as nações, as pessoas começassem a matar uns aos outros. Depois o terceiro selo é aberto, e aí aparece um cavalo preto, e o que estava sobre esse cavalo, ele tinha uma balança na mão. E aí o que é que acontece? Começa a acontecer um colapso econômico. Então iniciam-se as guerras, né? Começam a haver guerras porque é tirada a paz da terra. Inicia um período de guerras muito grande. Depois vem o colapso econômico, né? Na aparência desse cavalo preto, e aquele que estava montado sobre ele trazia uma balança.
e começa a dizer, e começa a se ouvir a voz, dizendo uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Em outras versões bíblicas fala como um denário, né? O denário é um dia de trabalho, ou seja, apenas um pouco, uma pequena medida de trigo vale um dia de trabalho. 3 medidas de cevada também vale um dia de trabalho. E o que é isso? É o colapso econômico que começa também a acontecer sobre a terra. Algo que, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, num período que nunca houve e jamais haverá. E aí aparece também o 4º selo é aberto, aparece um cavalo amarelo que está sentado sobre esse cavalo amarelo, se chama Morte, e o próprio inferno seguia, e foi-lhe dado que pudesse matar a 4ª parte da terra. E aí a morte chega através da espada, através da fome, através de peste e até feras, animais da terra. Meus amados, hoje, se isso acontecesse hoje, né, como alguns estão apresentando aí no YouTube, falando que o momento que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid é porque nós estamos vivendo já o período dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Meus amados, longe disso. Porque quando se apresentar os 4 cavaleiros do Apocalipse, olha o que vai acontecer. Neste momento do cavalo amarelo, e aquele que se assenta sobre o cavalo amarelo é a morte, tem um nome por morte, ele vai ter o poder de matar a 4ª parte da terra. Se isso acontecesse hoje, nós temos cerca de 8 bilhões, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Se isso acontecesse hoje, 1/4 de 8 bilhões daria 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. É um número que nem dá para imaginar. Então, nós não estamos vivendo este momento dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas vai chegar esse momento. E esse momento já é o período da grande tribulação. O período já, quando são abertos os selos, já está se iniciando a grande tribulação. E nós podemos observar, após o 6º selo ser aberto, e que quando o 6º selo é aberto, aí o sol se escurece, a lua fica manchada como sangue, as estrelas dos céus caem sobre a terra. Nós vemos também ventos fortes, nós vemos o céu, a terra tremendo, grandes terremotos, grandes maremotos. A palavra fala que o céu se enrola como um pergaminho, como é enrolado um pergaminho, e os montes e as ilhas são removidas, desaparecem, é como se a terra estivesse se dobrando, se fechando. E isso, como o próprio Jesus disse, nunca aconteceu e nunca vai acontecer novamente. E aqui sim, já nos 7 selos, já se inicia a ira de Deus e do Cordeiro. Vamos ver o que está escrito nos versículos 15, 16 e 17 de Apocalipse, capítulo 6. Diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro.
porque é vinda grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Em outra versão diz, é chegado o grande dia da ira, ou seja, o momento que eles estão vivendo, as pessoas que estão vivendo neste momento, no qual os selos estão sendo abertos, as pessoas começam a correr e se esconder nos montes, nos rochedos, nas cavernas, e clamar, cair sobre nós, porque a gente precisa se esconder da ira do Cordeiro, da ira daquele que está sentado sobre o trono, que é Deus o Pai, e do Cordeiro. Então aqui já demonstra no período da ira de Deus e da ira do Cordeiro. E conforme nós já vimos, esse período da ira de Deus e da ira do Cordeiro já se refere à grande tribulação. Então, já na abertura dos selos, já está se referindo ao período tribulacional. E de Apocalipse 6 até o 19, até o final do 18, demonstra o período da grande tribulação. João, o apóstolo João, trouxe essa revelação, trazendo minúcias, detalhes do que seria a grande tribulação, de como aconteceria a grande tribulação e de todas as coisas que iriam acontecer no período tribulacional. E esse período tribulacional, conforme nós já vimos, já tivemos o estudo ministrado pelo pastor Gedeon Júnior, o estudo de Apocalipse, está lá no portal da nossa igreja, no YouTube, o portal IEPBC Brasil, procure a playlist sobre Apocalipse. E aí você vai ver os estudos que o pastor Gedeon Júnior nos deu. E aí ele se refere e demonstra claramente que a grande tribulação, ela se divide no derramamento, né? Primeiro na abertura dos 7 selos, depois vem as 7 trombetas e depois as 7 taças da ira. Os mesotribulacionistas acham que a grande tribulação só se inicia no período das 7 taças da ira. Mas não, a grande tribulação, ela já se inicia na abertura dos selos. Depois dos selos, vem as 7 trombetas, e depois das 7 trombetas, vem os 7 cálices da ira de Deus. O fato de falar que é cálice da ira não significa exclusivamente que esse termo está se referindo que a grande tribulação é somente no derramamento dos cálices da ira, né? Então a gente precisa interpretar corretamente os textos bíblicos. Então, já na introdução, é apresentada uma argumentação acerca da ira de Deus e da ira do Cordeiro, né? Onde os mesotribulacionistas fazem essa defesa, e nós aqui já nos utilizando de Apocalipse capítulo 6, a gente já pode trazer uma contra-argumentação daquilo que eles estão apresentando. E agora, meus amados, nós vamos ver os textos, né? Quais são os textos que os mesotribulacionistas se baseiam para defender a sua visão. Então, aí na página 70, no item 2, bases do entendimento mesotribulacionista. E aí, um dos textos que é utilizado
é o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 25, no qual esse texto menciona acerca dos santos, né? Que diz assim: os santos serão entregues à tribulação por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aí vem a interpretação, né, de que interpretados como significando 3 anos e meio. Então, esse 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né, a interpretação correta, inclusive, é de 3 anos e meio. Só que eles acreditam que esses 3 anos e meio só se referem ao período, né, da grande tribulação, ou seja, a grande tribulação duraria 3 anos e meio, que é o período no qual o anticristo comete a abominação da desolação. E o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Daniel, capítulo 7. E aí nós vamos ler o versículo 25, depois nós vamos voltar no texto, né, alguns textos antes, para nos basearmos acerca do contexto. Diz assim o versículo 25: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por 1 tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Se você procurar esse mesmo texto na Bíblia, na linguagem de hoje, já vai estar traduzido, já vai estar, conforme dito, já 3 anos e meio, né? Então já vai ter essa conta feita, né? De 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, já vai estar com a conta feita de 3 anos e meio. Mas, vamos voltar um pouquinho. Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 15. Daniel fala assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Aqui nós podemos perceber no texto 2 coisas importantes, né? Primeiro, que a visão de Daniel é acerca dos reinos, dos últimos governos sobre a terra, os últimos reinados ou os últimos impérios que haveriam na terra. E um deles é o governo do anticristo. Um desses governos, né, o último, seria o governo do anticristo. E já aqui, Daniel também se refere aos santos e diz que os santos vão ter um período que eles vão governar. E os santos governarão. Chegará o momento que eles receberão, os santos receberão do Altíssimo o reino e possuirão para todo o sempre. Nós vemos que Daniel, assim como o povo hebreu, qualquer pessoa do povo hebreu, normalmente na escrita, eles não trazem uma cronologia na escrita. Daniel, ele fala acerca dos 4 reinos e no mesmo instante ele já traz falando sobre o momento do milênio, do reinado milenar de Jesus Cristo. E que os santos vão reinar com Jesus Cristo, né?
Mas aqui, meus amados, a gente precisa entender que o texto, quando se refere a estes santos, quando Daniel está se referindo aos santos, aqui Daniel está se referindo ao povo de Israel. E mais especificamente, àquele povo, né, que é chamado de remanescente. Já é chamado no Antigo Testamento, já é identificado no Antigo Testamento como um remanescente. E Paulo também, lá em Romanos capítulo 11 e outros capítulos, Paulo fala deste remanescente. Em outros momentos, nós vemos Paulo falando acerca deste remanescente de Israel. Então, estes santos, que o texto que Daniel se refere, ao qual Daniel se refere, é, na verdade, o povo de Israel. Não é a igreja, mesmo porque os profetas não tiveram o privilégio de conhecer acerca da igreja. A palavra mostra que a igreja era um mistério para os profetas. Então não havia revelação sobre a igreja para os profetas. Então, quando Daniel se referiu aos santos, ele estava se referindo ao povo de Israel, mais especificamente ao remanescente. Lá em Romanos capítulo 11, Paulo mostra claramente que Deus tem um plano para a nação de Israel. Este plano será executado a partir do momento que a igreja for retirada, ou seja, que o plano de salvação, o plano de Deus de salvação para os gentios, né, aí se encerra, né, com relação ao período da graça, se encerra, né, no arrebatamento da igreja, e aí novamente o plano de Deus se volta para a nação de Israel. E aqui, neste momento, se inicia a grande tribulação. Para quê? Para que o povo de Israel seja purificado, para que haja uma purificação do povo de Israel e o povo de Israel se volte novamente para Deus e principalmente que reconheça a Jesus Cristo como sendo o Messias de Deus, como sendo o enviado de Deus, o Cristo de Deus, né? Então, nessa base textual, bíblico, que os mesotribulacionistas utilizam para dizer que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação, esse texto de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que se refere aos santos, que se refere, sim, aos santos passando pelo período tribulacional, mas estes santos aqui não é a igreja. E nós sabemos que existe um plano divino para a igreja e existe um outro plano divino para o povo de Israel, né? Os dois são povos de Deus. A igreja é povo de Deus, Israel é povo de Deus. Mas no plano divino são tratados de forma diferenciada, de forma diferente. Nós já vimos isso também nos nossos estudos. Dando continuidade, aí na página 70 ainda, nós vemos algumas pessoas, né, alguns dos grandes mestres que defendem o mesotribulacionismo. Entre os mestres mesotribulacionistas estão Harold Ockenga, James Boswell, e aí ele é reformado, calvinista, presbiteriano, significa talvez que ele fosse pós-tribulacionista e aí passou a ser mesotribulacionista, né? Porque os calvinistas, os presbiterianos, na maioria das vezes,
né, eles acreditam no pós-tribulacionismo, ou seja, no arrebatamento após a grande tribulação, que a igreja passaria pela grande tribulação, né? E um outro nome muito conhecido entre os mesotribulacionistas é Norman Harrison, né? Então, nós vemos aqui, né, alguns nomes, né, que defendem essa visão mesotribulacionismo. No próximo parágrafo diz assim: o mesotribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorre na metade da tribulação. Neste momento, a 7ª trombeta é tocada. Deixa eu pegar aqui a imagem para vocês estarem analisando também juntamente com a imagem. Retomando aqui, neste momento, a 7ª trombeta é tocada, conforme Apocalipse 11, versículo 15. A igreja irá se encontrar com Cristo nos ares, e então os julgamentos das taças são derramadas sobre a terra. Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16. E esse seria o tempo conhecido como a grande tribulação. Ou seja, para eles, a grande tribulação é somente a segunda metade dos 7 anos. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino são separados por um período de 3 anos e meio, segundo essa visão. A igreja passará pela primeira metade da tribulação, mas é poupada do pior da tribulação que ocorre nos últimos 3 anos e meio. Em apoio da sua tese, os mesotribulacionistas apontam para a cronologia dada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós já tivemos um estudo acerca de 1 Tessalonicenses, a primeira carta, e a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Nós vimos um estudo completo sobre essas duas cartas, sendo que a segunda carta, o tema central, ou a ideia central da segunda carta, é a grande tribulação. Aí, novamente, o que os mesotribulacionistas fazem? Os mesotribulacionistas pegam e isolam o texto do contexto, né? E aí pegam os versículos 1, 2 e 3, e aí interpretam de forma diferente. Vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, eles pegam, os mesotribulacionistas pegam esse texto e aí divide em 3 partes. A primeira, né, divide em 3 ordens, né? Colocam 3 eventos em ordem. Aí seria, primeiro, iria acontecer, né, antes do arrebatamento, iria acontecer a apostasia, depois viria a revelação do anticristo, se baseando nesses 3 versículos, e depois o dia de Cristo. E aí eles entendem o dia de Cristo como sendo o arrebatamento. Na visão mesotribulacional, o dia de Cristo é o arrebatamento. Sendo que nós já vimos também que o arrebatamento, né, ele está mencionado lá no versículo 1, quando Paulo usa como força de expressão
Ele fala: rogo-vos, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa união com Ele. É como se ele estivesse falando: gente, pelo amor de Deus, né? Aqui ele fala: rogo-vos pela vinda de Jesus Cristo e pela nossa união com Ele. Aqui sim é sobre o arrebatamento. Esse primeiro versículo, Paulo está falando: olha, eu estou rogando vocês pelo arrebatamento que eu já expliquei para vocês. E aí ele continua falando, né, no texto. E aí ele fala, o que ele fala? O que Paulo está dizendo acerca do anticristo? Paulo está falando: olha, irmãos, não vai acontecer o dia de Cristo, né, que na verdade é a grande tribulação. Então, o dia de Cristo, o dia do Senhor, nós já vimos inúmeros textos mostrando claramente que o dia do Senhor é o período da grande tribulação, né? Basta a gente rever os argumentos pré-tribulacionistas. E aí, meus amados, como nós já vimos inúmeros textos mostrando que o dia do Senhor, ou o dia de Cristo aqui se referindo, está se referindo é a mesma coisa do dia do Senhor, né? Como nós já vimos também lá em Apocalipse, que a ira não é só de Deus, a ira é também do Cordeiro de Deus. E quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, assim como a ira de Deus é também a ira do Cordeiro, está lá em Apocalipse 6 e nós já vimos, nós já lemos, nós acabamos de ler. Da mesma forma, o dia de Cristo ou o dia do Senhor também se refere à mesma coisa. Aqui está relacionada à grande tribulação, porque o tema central, a ideia central da segunda carta aos Tessalonicenses é a grande tribulação. Então, tudo gira em torno da ideia que é a grande tribulação. Então, quando Paulo está falando do anticristo, Paulo está falando para os irmãos em Tessalônica que a grande tribulação não aconteceria sem que aparecesse o anticristo, sem que se conhecesse o anticristo. Por que Paulo fala isso? Porque tinha algumas pessoas que estavam tentando persuadir os irmãos através de carta, através de revelações falsas. Quando ele fala por espírito, é aquelas profetadas, né? Aquelas revelações falsas, né? Por palavra, né? Que é a utilização, né? Da qualidade de expressão, da força de expressão para convencer os irmãos que eles estavam vivendo na grande tribulação. E aí Paulo fala: olha, como é que vocês estão vivendo na grande tribulação? Como é que vocês vão acreditar nessas pessoas que estão usando de profetada, que está se utilizando de argumentos, né? Que está se utilizando até mesmo de cartas, fingindo passar por mim, dizendo que sou eu, né? Dando carteirada de autoridade eclesiástica, se fazendo passar por mim. Como é que vocês vão achar que estão vivendo na grande tribulação se eu já ensinei para vocês? Não vos demovais, porque eu já ensinei essas coisas para vocês quando eu estive presente e também através da primeira carta que eu escrevi, né? E aí Paulo fala: como é que vai ter grande tribulação? Como é que vocês estão vivendo na grande tribulação se não apareceu o anticristo ainda? Porque para ter grande tribulação tem que aparecer o anticristo, tem que surgir o anticristo. E não só o espírito do anticristo. Porque Paulo até fala isso, porque o espírito do anticristo já opera nesses dias sim. Ou seja, tudo que se levanta contra Deus
ali já é a operação do espírito do anticristo, ou seja, do espírito maligno que utiliza e que vai se utilizar do anticristo. Que espírito maligno é esse, meus amados? Satanás. Que operação maligna é essa? É a operação de Satanás. Então, Paulo está falando, como é que vocês estão vivendo na grande tribulação? E estão aceitando essas pessoas falarem que vocês estão vivendo na grande tribulação, se não existe anticristo, se não apareceu ninguém se assentando lá na casa de Deus, querendo ser igual a Deus, semelhante a Deus, querendo ser adorado, profanando o templo de Deus. Todas estas coisas eu já vos ensinei. Paulo está falando isso. Tudo isso eu já ensinei para vocês. Então, não vos demovais. Não mudem de pensamento. Não mudem de ideia com relação àquilo que eu já ensinei para vocês sobre o arrebatamento e sobre a grande tribulação, que até pela carta, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele já havia explicado que nós, igreja, seríamos livrados da ira de Deus através do arrebatamento. Então, Paulo escreve a segunda carta mostrando isso. Então, aqui, essa base que os mesotribulacionistas defendem, né, na verdade, não está de acordo com o que está descrito na Bíblia, né? E aí nós vemos o seguinte, né, continuando a leitura aí na página 71, após esses 3 itens, apostasia, revelação do anticristo, o dia de Cristo, a visão mesotribulacional ensina que o anticristo não será revelado decisivamente até a abominação da desolação. Ou seja, eles imaginam que o anticristo só vai aparecer, na verdade, na segunda metade da grande tribulação. E aí sim é quando a igreja é arrebatada. Além disso, os mesotribulacionistas interpretam o dia de Cristo como o arrebatamento. Portanto, a igreja não será arrebatada ao céu até o anticristo ser revelado. Né? Então, aqui, eles imaginam que a igreja vai conhecer o anticristo. Eles interpretam esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, como a igreja conhecendo o anticristo, sendo que Paulo, na verdade, quando escreveu essa carta, ele estava dizendo para os irmãos, olha, os irmãos estavam sendo persuadidos a mudar de posição, a mudar de visão, para que eles achassem que estavam vivendo na grande tribulação, ou seja, que a igreja estava passando pela grande tribulação. E quem é que defende essa ideia de que a igreja passa pela grande tribulação? Pós-tribulacionista e meso-tribulacionista, conforme nós estamos vendo agora. E aí, Paulo fala, olha, não tem como haver grande tribulação sem que primeiro apareça o anticristo, né? E aí, ele fala, olha, eu já ensinei essas coisas para vocês acerca da grande tribulação e que a igreja não passa pela grande tribulação. Nós estudamos toda a segunda carta aos Tessalonicenses, nós trouxemos o estudo da segunda carta aos Tessalonicenses e demonstramos como Paulo contra-argumenta sobre essa visão, essa posição pós-tribulacionista e mesotribulacionista. Apesar de que naquela época não havia essa definição de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Isso é algo mais novo, mais recente. No entanto,
a forma de pensar já existia. E aí Paulo se posiciona e se posiciona veementemente, de forma veemente, contra essa visão, né, relacionada ao pós-tribulacionismo e ao mesotribulacionismo. Tanto é que ele se posiciona de forma dura, que ele fala lá no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, ele fala, olha, se Deus quiser, esses que estão perturbando vocês, eles vão passar pela grande tribulação. Eles sim vão passar pela grande tribulação, né? Então nós podemos notar aqui, nessa forma de dizer, nessa forma de apresentar, né, que Paulo estava com raiva, né, dessas pessoas que estavam trazendo essas visões pós-tribulacionista e mesotribulacionista. E aí, para completarmos, para concluirmos, ainda na contra-argumentação, na página 72, aí seria o item 3, né, mas está como item 2, contrapontos aos argumentos mesotribulacionistas. E aí nós já fizemos uma avaliação já, né, lá da introdução, e a gente já trouxe uma contra-argumentação acerca do posicionamento mesotribulacionista relacionado à ira. Mas vamos complementar aqui na revista, na página 72, item 2.1, sobre a ira de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e capítulo 5, versículo 9, diz que a igreja não foi destinada para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso indica que os crentes não passarão pela tribulação. No entanto, o mesotribulacionismo interpreta a ira como se referindo apenas à segunda metade da tribulação, especificamente aos julgamentos das taças. No entanto, é inadequado limitar a palavra de tal maneira. Certamente, os terríveis juízos contidos nos selos e trombetas, incluindo fome, nos rios envenenados, uma lua escura, derramamento de sangue, terremotos, maremotos, tormentos, devem ser também considerados como parte da ira de Deus. E como já vimos em textos bíblicos anteriores, a ira do Senhor se inicia na 70ª semana de Daniel, ou seja, a última das 70 semanas de Daniel. Período este de 7 anos. E não somente a metade deste período. Podemos ainda acrescentar o texto de Apocalipse, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Este texto deixa bem claro, consumada, que se trata da parte final de um acontecimento, que é a grande tribulação. Ou seja, não está se iniciando, mas sim finalizando. Então, meus amados, nós podemos observar aqui no texto bíblico que onde os mesotribulacionistas dizem que é a grande tribulação,
E aí, por causa das taças da ira de Deus, na verdade, é já o final da grande tribulação. Está se finalizando a grande tribulação, conforme o texto que nós acabamos de ler. Faz parte da grande tribulação, né? Então, os 7 anos, conforme nós vamos ver posteriormente, acerca das 70 semanas de Daniel, os 7 anos é o período da grande tribulação, não somente a metade dos 7 anos. A posição correta é a posição pré-tribulacionista, no qual, né, biblicamente, nós já vimos que o arrebatamento ele vai acontecer antes do período tribulacional, antes dos 7 anos da grande tribulação. E aí, eu finalizo novamente lendo o texto áureo, no qual Paulo nos alerta acerca dessas visões contrárias ao pré-tribulacionismo, acerca desses posicionamentos contrários aos ensinamentos bíblicos de forma correta. Paulo nos alerta, Paulo nos adverte, assim como Paulo advertiu a igreja em Tessalônica. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, Paulo esteve sempre ensinando acerca da vinda do Senhor no arrebatamento e acerca da grande tribulação. Depois, o apóstolo João nos traz essa revelação do Apocalipse, onde ele mostra detalhes do que aconteceria durante a grande tribulação. Mas também em Apocalipse é mostrado que a igreja não está aqui na terra durante o período da grande tribulação. E, portanto, em nenhum momento do capítulo 6, ou perdão, do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja não é mais mencionada estando aqui na terra. E o período tribulacional é demonstrado do capítulo 6 ao 18. Meus irmãos, a igreja não passa nem por todo o período tribulacional, nem pela metade da grande tribulação. E não podemos identificar a primeira metade do período tribulacional como sendo o princípio das dores. Novamente, nossos irmãos erram por não conhecer as Escrituras. Novamente, nossos irmãos erram por isolar textos, tirando fora do contexto. Novamente, nossos irmãos mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas erram por tentar defender uma posição própria, exclusiva, e não o que diz a Bíblia. Devemos seguir o que a Bíblia diz, sempre.
A paz do Senhor Jesus seja convosco. Nós daremos continuidade em outro momento, ou seja, o estudo de número 11 vai ser dividido em 2 ou 3 estudos para que nós possamos compreender acerca das visões contrárias ao pré-tribulacionismo. Então nós vamos dar continuidade ao estudo, né, do mesotribulacionista, e aí depois nós vamos ver um pouco também sobre uma outra posição que é levantada, e essa posição é mais recente ainda, que é a posição, a visão da pré-ira, certo? Que Deus vos abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço, meus irmãos.